Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Deixa eu ver se está tudo certinho. Olá, muito boa tarde. Está tudo certo. Transmitindo então mais uma quarta-feira a nossa oração do meio-dia, né? Hoje seria, no caso, o nosso programa Rumo ao Trono, né? Os irmãos, sabe, nós temos aí há quase 3 anos o programa Rumo ao Trono está no ar toda quarta-feira ao meio-dia. E nós estamos falando do Evangelho, incentivando as pessoas a ter mais intimidade com Deus, orar, jejuar e ler a Bíblia. Tá? Então, é este o programa Rumo ao Trono, é esse o objetivo do programa, toda quarta-feira. Nós estamos, nesse momento, numa fase diferenciada do programa, onde nós estamos fazendo todos os dias. Não é? Então, estamos numa outra fase do programa, todo dia ao meio-dia, fazendo essa apresentação ao vivo e convidando os irmãos para orar pelo Brasil. Então, é uma campanha de oração, né? Nós, talvez, em algum momento ela vá terminar e a gente vai voltar à normalidade do programa. Mas, nesse momento, nós estamos em campanha de oração pelo Brasil, convidando todos aqueles que tiverem, né, esse chamado, que sentir de Deus esse chamado, para orar pela nação brasileira, para orar pelos governantes do Brasil, para orar pela nossa nação. Tá? Então, essa é a campanha Ore ao Meio-Dia pelo Brasil. Tá? E você está convidado a participar conosco. Hoje já está aqui a nossa irmã Yara. Pai seja com todos os irmãos, oremos pelo nosso Brasil, é lá da Bahia. A Adriana, que é aqui de Assis, no interior de São Paulo. Pai seja convosco, irmãos, oremos pelo nosso Brasil, são 2 estados. A nossa irmã Silvia, que é de Santa Catarina, Pai seja convosco, 3º estado. A Marinalva, que é do Sergipe, 4º estado, né? A Deus toda a honra e toda a glória. E a Odete, que é aqui de São José do Rio Preto, Pai seja convosco, que o nosso Deus tenha misericórdia do Brasil. Amém. Ontem, inclusive, a Odete me disse que está acompanhando todos os dias, que está acompanhando ao vivo, que está orando pelo Brasil. Muito obrigado, viu, Odete, por essa companhia. Sei que muitos outros irmãos também estão acompanhando, né? Nós temos aqui 3 plataformas transmitindo, o Facebook, o YouTube e o X, né? O antigo Twitter. Também estamos transmitindo por essa plataforma, o aplicativo da Igreja de Deus. Então, você tem várias opções para assistir este programa. E nós estamos, através dessa apresentação, deste nosso trabalho, essa campanha de oração, estamos convidando você a orar pelo Brasil. A Odete está aqui também de Rio Preto, né? A Laide, que é do Mato Grosso, então são 5 estados, né, nesse momento. 5 estados. A irmã Laide, que é lá do Mato Grosso, Pai seja convosco, Deus abençoe a nação. E o pastor Eugênio, em Curitiba, Pai seja convosco, está ao vivo mesmo. Ontem fui iludido. Foi iludido mesmo, né, pastor? Então, ontem eu acho que eu tinha te falado, né, para assistir o programa de segunda e tal. No fim, assistiu na marra aí, né? Achou que era de terça, era de segunda. Mas foi isso mesmo, irmão. Teve vários irmãos iludidos aí, né? Porque ontem, irmãos, eu realmente não tive como fazer o programa ao vivo, né? Nós, infelizmente, tivemos ali uma situação de luto, né, irmãos? Então, eu estava atendendo ali o sepultamento do irmão do presbítero Luiz, irmãos. Então, depois fui visitar a família, né, a mãe dele, outras pessoas da igreja, e realmente não teve a menor condição de estar no escritório, né, pronto, a tempo de produzir o material, de conversar com os irmãos, né, porque demanda também uma preparação, né, não é só começar a transmitir no ar, eu preparo os slides, eu vejo o que vai ser dito. Então, ontem não houve, né, condições de fazer isso, então o programa, eu só tive tempo de entrar lá e programar o programa de segunda-feira, a reprise do programa de segunda-feira. Mas para quem acompanha todos os dias, né, você pode acompanhar, a explicação é repetida, mas a oração é a oração, irmãos. Nós oramos de novo, não tem problema nenhum, né? Como a gente ora, por exemplo, o Pai Nosso, e não é nenhum problema orar mais de uma vez, né? O que a Bíblia diz é para a gente não ficar com vãs repetições, né? Entendendo que a repetição vai gerar resultado.
mas não há nenhum problema de orar novamente, né? Então, essa oração foi feita, né, com fé, a de segunda-feira, e terça-feira, quem acompanhou e orou com fé, também, né, fez aí a sua devoção, a sua oração a Deus, né? Então, estamos agora em 6 estados. Irmão Paulo Caniac, também de Curitiba, Pai seja convosco, Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigado, irmão Paulo. A irmã Marli, de Cerro Azul, Pai seja convosco, irmãos. Obrigado, irmã Marli, de estar compartilhando também, né, o link da transmissão, eu agradeço muito. Mais o estado do Paraná, aí 6 estados. A irmã Ana Maria, aqui de Rio Preto, Pai seja convosco, irmãos. A irmã Adeníria, né, Adeníria também de Santa Catarina, né, já me falou. Continuamos com 6 estados. A irmã Batista do Pará, né? Opa, então agora 7 estados, o estado do Pará, Pai seja com todos, Deus abençoe o nosso Brasil. E o pastor Eugênio, mas foi muito bom, eu não tinha conseguido assistir na segunda. Muito obrigado pela resposta da minha pergunta, né? Então, deu tudo certo. Então, o pastor não assistiu segunda, assistiu na terça, na marra, deu tudo certo. Muito bom, irmãos. Então, agradeço. A irmã Maria Batista, então, é o 7º estado aí, o estado do Pará. Hoje, na nossa campanha nacional de oração, temos aqui 7 estados da federação representados, orando pelo Brasil, irmãos. E eu tenho fé que Deus vai ouvir a nossa oração e se compadecer do nosso país. Muito bem. Vamos lá, então, irmãos, agora ao nosso conteúdo de hoje. Agradecendo a todos que estão participando, vamos ao nosso programa Rumo ao Trono, né, que é o programa nosso tradicional, toda quarta-feira, meio-dia, nós já tínhamos esse costume de assistir, mas hoje, irmãos, numa nova fase, a campanha de oração pelo Brasil, né, continua sendo o programa Rumo ao Trono, estamos oferecendo aqui o livro para você, mas estamos numa campanha de oração pelo Brasil. E você é meu convidado para orar pelo Brasil, para orar pela nação brasileira, pelos brasileiros, pelo governo do Brasil. Estamos orando para que Deus faça uma intervenção divina no nosso país. Muito bem, eu estou oferecendo a você o livro Ensina-nos a Orar. Esse livro, irmãos, vai te ajudar a construir um hábito de oração. Pastor, eu gostaria de orar mais, eu não sei bem o que dizer. Eu vou orar, não consigo orar mais do que 5 minutos. Eu vou orar, eu durmo. Pastor, eu não tenho palavras, eu vou orar, eu não sei o que falar. Esse livro vai te ajudar. Esse livro vai te ajudar a construir um hábito de oração. Leia, irmãos, com calma. É pequenininho, tem 20 e poucas páginas. Leia uma página ali, todo dia você lê de novo, olha bem, vê o que está sendo dito ali, irmãos, porque isso aqui é uma experiência de vida. Está sendo compartilhada com vocês como construir um hábito de oração, irmãos. Até que você consiga fazer uma oração de 1 hora, passar 1 hora orando ao Senhor, você vai ver que não é o fim do mundo, não é difícil. Jesus passou a noite inteira em oração, irmãos. Pode ver na Bíblia. É possível, irmão, ter um hábito melhor de oração, tanto para orar por mais tempo, quanto para orar, irmãos, com mais efetividade, quanto para orar, irmãos, com um motivo claro na mente, né? Orar por coisas específicas. É possível, irmão, fazer tudo isso. E você vai descobrir como fazer isso com esse livro. Ensina-nos a orar. Baixa o material. Quanto custa, pastor? R$ 100 o livro? Não, irmãos, é de graça. Entra lá, não custa nada. Você vai baixar o livro, vai ler, eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Nós já recebemos muitos testemunhos assim, irmão. Inclusive, outro dia, eu estava fazendo o programa aqui, e o pastor Misael entrou e falou, olha, o livro é bênção, nós imprimimos o livro, estudamos aqui em conjunto, toda a igreja com o livro na mão, estudando. Foi uma bênção, abençoou a igreja, irmãos. Então, você tem aí vários testemunhos, nós temos, de que o livro abençoa, irmãos. É uma leitura que vai te ajudar a construir um hábito de oração. Leia, você vai gostar. Quanto custa? Nada, é só baixar, irmãos. Temos aqui também a lista de Trump, que é um livro, irmãos, que diz quem são as autoridades brasileiras que foram sancionadas pelo governo norte-americano. Então, você vai saber quem são, o currículo dessa pessoa, a foto, as realizações pessoais dela, as decisões polêmicas que tomou. Essas pessoas, irmãos, estão aqui nesse livro. E você pode orar por elas e pedir a Deus que abençoe essas vidas e que não tenha outras punições, autoridades brasileiras, que nós possamos ver, irmãos, o Brasil caminhar, irmãos, longe desse problema que nós estamos vivendo hoje. Isso é um fato inédito. Nunca uma autoridade brasileira recebeu uma punição estrangeira e nunca uma autoridade de um país democrático recebeu a punição da Lei Magnitsky.
Isso está acontecendo hoje no Brasil pela primeira vez na história, irmãos. É uma coisa histórica. Então, está aqui o material, você baixa. Quanto custa, pastor? Não custa nada. Você baixa o material, leia, eu tenho certeza que vai enriquecer aí o seu conhecimento, os seus conhecimentos sobre esse assunto, e você vai ter aí todos os nomes para apresentar a Deus em oração, para pedir a Deus por essas pessoas, por essas autoridades. E nós estamos também, irmãos, nessa campanha de oração porque é bíblico, está escrito na Bíblia: orem pelos reis e pelos que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Primeira carta a Timóteo 2:2, tá? Orem pelos reis e por todos que têm autoridade. Então, é um mandamento bíblico, é uma instrução da palavra de Deus que nós estamos seguindo. Eu estou chamando você, estou convidando você, se você sente esse chamado, se você, quando está assistindo aqui o Rumo ao Trono, está assistindo a nossa campanha de oração, você fala, puxa vida, eu podia orar pelo Brasil por esse motivo específico, por essa situação, então, você sentiu isso dentro de você, é o chamado de Deus, irmão. Então, comece a orar pelo Brasil, ore pelo Brasil, nos acompanhe, ore aqui todo dia, meio-dia. Nós estamos pedindo a Deus a bênção sobre o Brasil, porque tem outra passagem, irmão, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá? Então, entenda, irmãos, que o Brasil está em guerra, irmãos. O Brasil está em guerra. O Brasil está em guerra comercial, o Brasil está em guerra diplomática, o Brasil está em guerra ideológica, irmãos. Nós temos uma guerra espiritual colocada aqui. Irmãos, o Brasil está em guerra, não tenha dúvida, irmão. Nós estamos vivendo uma situação de guerra, nós estamos vendo punições internacionais contra o Brasil, nós estamos vendo, irmãos, os navios dos Estados Unidos aqui do lado, na vizinha Venezuela. Nós estamos vendo, irmão, que a restrição às redes sociais estão causando uma revolução no Nepal. Não sei se os irmãos estão acompanhando isso. Existe um país chamado Nepal, e esse país, irmãos, está vivendo uma convulsão social absurda. Eles queimaram o Congresso, queimaram a Suprema Corte, queimaram a rede de televisão lá que apoiava o governo, eles botaram fogo no prédio da rede de televisão. Eles deram surra nos políticos na rua. O ministro da Economia apanhou na rua. O ministro do Interior foi jogado dentro de um rio. Irmãos, está acontecendo uma revolução seríssima, gravíssima no Nepal e a televisão não noticia. Entra aí no Google e pesquisa situação do Nepal, notícias sobre o Nepal, você vai ver que a Rede Globo não passa, a Record não passa, você não vê na televisão, mas está acontecendo isso hoje, nesse momento está acontecendo uma revolução popular no país chamado Nepal, e eles estão se revoltando contra a influência da China naquele país. E, irmãos, a gente tem que olhar para isso e se enxergar, não é? Eu falo para os irmãos, olha para a Venezuela, o que aconteceu na Venezuela? A Venezuela está cercada de navios. Irmão, nós temos que olhar para isso e se enxergar, tem que servir de espelho para nós, essas coisas que estão acontecendo, tá? Tem que servir de espelho para nós. Muito bem, a irmã Maria de Fátima está aqui, ela é de Cândido Mota, paz seja com todos os irmãos, Deus salve o Brasil. Obrigado, irmã Fátima. A irmã Maria de Fátima é do grupo de oração, tem convocado oração com os irmãos em várias razões, vários motivos, tem compartilhado pedidos de oração e é nossa companheira aqui, irmãos, na oração pelo Brasil, né? Está sempre participando aqui, orando pela nossa nação. A irmã Marinalva, de Sergipe. Pastor Samuel, ontem eu mandei falar que eu não posso distribuir os livros, porque eu não saio de casa. Minha locomoção é através do andador, não saio de casa. Ô, irmã Marinalva, agradeço muito a irmã participação, viu? E não fica tranquila. Aqui tem os netos ajudando, né? A Mariane, o nosso irmão aqui, o Maynard, estão nos ajudando muito aqui. Pode ficar tranquila, que tem quem faça esse trabalho aqui pela senhora, né? Da sua família, que nos ajudam muito aqui, em todos os aspectos, viu? Pode ficar tranquila, não tem problema nenhum. Eu falei de distribuir os folhetos, né? A irmã falou, não sai de casa, não tem problema. Obrigado, viu? Só por estar acompanhar, por estar conosco aqui assistindo, por orar pelo Brasil, a irmã está ajudando muito, né? Tem sido um grande apoio aqui para o nosso programa, para a nossa campanha, tá?
A irmã Genesi Brito, lá de Colombo também, Pai seja convosco. Amém, irmã Genesi, obrigado pela companhia. A Marinalva, Deus está vendo que não tenho condições. Sim, Marinalva, tranquilo, pode ficar tranquilo. A Ana Maria está dizendo aqui, ó, sim, queimaram a moça. Né, foi um negócio brutal lá, né? Já tem mortes, inclusive, lá. A polícia, a princípio, a polícia tentou reprimir os protestos, irmão, mas depois virou, a polícia aderiu, né? As Forças Armadas do país aderiram ao protesto e passaram a ajudar os manifestantes e já teve lá uma porção de mortes, irmão. Foi uma convulsão social o que acontece hoje no Nepal, tá? Então, irmãos, eu olho para isso e eu vejo, gente, eu não quero que isso aconteça no Brasil. Né? Como eu disse para os irmãos, nós não estamos convocando protesto, nós não estamos pedindo convulsão social, vamos lá queimar o Senado. Não, irmãos, não estamos falando isso. Vamos queimar a Rede Globo, né? Que é o veículo aí que tem colaborado com tudo que está acontecendo aí. Não, irmãos, não estou convocando isso. Quero, longe disso, irmãos, eu quero que Deus abençoe, que nós não precisemos de nada disso, que as pessoas confiem na justiça, que as pessoas confiem nas instituições, irmão. É para isso que nós temos a Constituição Federal. Que as pessoas tenham confiança no executivo, legislativo, judiciário, e que nenhum ato de violência aconteça no Brasil e que nenhuma vida se perca, irmãos. Porque lá nos protestos, na primeira leva dos protestos, se não me engano, morreram 20 pessoas. No choque com a polícia, o próprio pisoteado, os rolos, as coisas que aconteceram. E essa mulher, se não me engano, do primeiro-ministro, eles botaram fogo na casa, ela não conseguiu sair, morreu lá queimada. Então, irmãos, nós não queremos isso no Brasil, por favor. Nós estamos aqui orando para isso não acontecer. Eu estou dizendo para os irmãos, olhem para o Nepal, porque se a gente não orar, não pedir a Deus, não tiver uma intervenção divina aqui, se as instituições não trabalharem corretamente, é para isso que caminha. Eu digo para os irmãos, olhem para a Venezuela, olha para Cuba, olha para a Coreia do Norte, porque se nós não tivermos, irmão, uma intervenção divina no Brasil, é para isso que caminha, irmãos. É para isso que caminha. Nós estamos caminhando para ter um Estado socialista, um Estado, irmãos, onde todo mundo é igualado na miséria. Um Estado, irmãos, onde vai ter uma coxa de frango por mês, que é o que acontece em Cuba. Onde, irmãos, o salário mínimo é $10 lá por mês, se não me engano, que é o da Venezuela, $19. Não sei, outro dia eu vi uma reportagem. Se não me engano, o salário da Venezuela é $19. Irmão, $19 não é R$ 200. É cento e poucos reais. É isso que uma pessoa ganha em média na Venezuela, irmão. Se nós não olharmos para isso e enxergarmos que é para esse caminho que nós estamos indo, nós precisamos, irmão, acordar e orar. O que o cristão vai fazer, irmão? Vai orar, vai colocar isso diante de Deus, vai falar com Deus, irmão. Nós pedimos, Senhor, tem misericórdia do Brasil. Nós não queremos isso aqui. É isso, irmão. Essa é a campanha de oração do meio-dia. Ore ao meio-dia pelo Brasil, irmãos. Essa é a nossa campanha, tá? E hoje, irmãos, eu quero discutir com você o seguinte: os recursos possíveis. O que eu posso fazer? Porque a gente olha, irmão, fala, eu estou vendo, pastor, lá o Nepal, tudo cheio de manifestações e violência. Eu estou vendo a Venezuela cercada de navios. Eu estou vendo a Cuba, o povo passando fome. Eu estou vendo a Coreia do Norte, que o ditador manda até no corte de cabelo das pessoas. Tá bom, pastor, eu estou vendo tudo isso aí. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não tenho ferramentas, eu não sei o que eu posso fazer. Então, eu estou te orientando aqui o que você pode fazer a respeito do Brasil. Esse programa é uma instrução sobre o que fazer a respeito do Brasil. Eu estou te dizendo, aqui todos os programas eu estou falando. E o principal recurso, a principal medida que você pode tomar de maneira eficaz, de maneira prática, não é só ver as notícias, ficar postando coisa na rede social. Eu vou fazer algo efetivo, eu vou fazer algo que realmente vai produzir um resultado. Sabe o que é, irmão? Oração. É o recurso espiritual. Essa é a primeira coisa, irmão. Vou aumentar aqui para você ver direitinho. É o recurso espiritual, irmãos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa são os recursos políticos. Existem possibilidades de você também interferir no cenário político, fazer alguma coisa politicamente para gerar resultado para
o Brasil e a crise que nós estamos vivendo e a guerra que nós estamos passando. E outro recurso possível é o jurídico, são as medidas judiciais a respeito disso, que você também pode fazer alguma coisa, eu tenho demonstrado aqui como fazer, e também você pode orar pelos políticos e orar pelo campo jurídico, tá? Então, são essas as questões, irmãos, são os recursos possíveis, é o que você pode fazer efetivamente a favor do Brasil. E eu estou te explicando isso aqui todo dia. Olha só, o recurso espiritual. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Então, irmãos, qual que é a nossa parte? Orar, se humilhar na presença de Deus, nós vamos nos ajoelhar na presença do Senhor. Senhor, nós estamos precisando de ajuda. Nós vamos buscar ao Senhor, irmão. Nós vamos converter dos maus caminhos. Nós vamos, irmão, olhar, tem alguma coisa errada na nossa vida. Nós vamos pedir perdão, irmão, pelas coisas que nós nem fizemos, mas que a nossa nação faz. São os pecados coletivos. Se você quiser dar uma olhada aí na retrospectiva aí do canal, dá uma olhada na pregação que é a oração de Daniel, onde eu mostro para você que Daniel orou pelos pecados da nação, irmãos. Ele estava exilado na Babilônia, mas ele orou pelos pecados que Israel cometeu, irmão. Deus, Senhor, perdoa a nossa nação. É isso, irmão. Nós vamos orar pelos pecados coletivos. Não sou eu, irmão, que estou aí matando as pessoas, roubando, assaltando banco. Mas eu vejo, irmão, que essa é a cultura do nosso país, dando golpe, roubando dinheiro dos aposentados. Irmãos, ontem eu fiquei estarrecido, irmão, de ver uma notícia. Essa CPI do INSS descobriu, irmãos, eu não sei se as 50 mil pessoas, irmãos, do LOAS lá, daquele benefício, irmão, que são pessoas deficientes mentais, pessoas com deficiência física, pessoas, irmão, em situação de vulnerabilidade, idosos sem família, pessoas que recebem o LOAS, irmãos, aquele benefício que é para assistência social, de gente, irmão, que não tem condição de nada nessa vida, irmão, não tem condição, precisa de uma ajuda. Sabe o que foi feito, irmão? Foi levantado empréstimo no nome dessas pessoas e colocado lá uma prestação para elas pagarem. Alguém levantou o empréstimo, catou o dinheiro do banco emprestado e a conta está lá pro deficiente pagar, irmãos. Fizeram isso, irmão. E eu não sei se vocês viram essa notícia, estava lá, não sei se era o ministro, o secretário da Previdência, e eles cobrando dele, mas escuta, você não sabia disso aqui? Irmãos, eles estão roubando os idosos, os deficientes, irmão. Pensa bem, meu irmão, olha bem. Você vê um deficiente na rua, uma pessoa na cadeira de roda, uma pessoa com deficiência intelectual, ele não sabe, não responde por ele, irmão. Você vai lá roubar o dinheiro dele, irmão, olha, fala para mim, irmão, se tem lógica uma coisa, se tem, sabe? Quem são essas pessoas, irmão, sem alma, que estão fazendo um negócio desse? Então, irmãos, nós temos que orar, irmão. Não é possível que tenha gente nesse país, irmão, que se... Olha, ele senta lá numa cadeira e fala, bom, agora eu vou roubar um deficiente aqui, irmão. E agora, irmão, o deficiente que recebia lá um salário mínimo por mês, irmão, está recebendo R$ 500 a menos, lá sei lá quanto a menos, porque está pagando o empréstimo do dinheiro que ele não pegou emprestado. E o pessoal da CPI falando, olha, essas pessoas não sabem assinar, essas pessoas não têm como elas ter pedido esse empréstimo. Por estar lá, irmão, emprestado dinheiro para elas. No nome delas, né? Porque o empréstimo não chegou, o dinheiro não foi para elas. Pelo menos tivesse ido o dinheiro para ela, ela fala, bom, pelo menos fez alguma coisa, chegou um dinheiro extra. Não, irmãos, e fez o empréstimo no nome dela, sumiu com o dinheiro e largou a conta para ela pagar. Irmão, que gente é essa? Que cidadão brasileiro é esse? Meu Deus do céu! Essa pessoa está lá, irmão, roubando. E aí, irmão, nós pedimos perdão para Deus perdoar. Isso aqui é muito crime, irmãos. É muita cara de pau, é muita maldade no coração, irmão. E a gente pede perdão, irmão, para Deus sarar a nossa terra, irmão, para Deus ter misericórdia de nós, irmão. Porque é demais, irmão. É demais. É muita coisa errada.
E nós estamos orando, irmão, para Deus ter misericórdia do Brasil, irmão. Para Deus perdoar os pecados, para Deus fazer alguma coisa por essa nação, irmão, sarar a nossa nação. Irmãos, essa campanha é uma campanha nacional de oração, irmão. Nós estamos só começando, irmãos. Eu estou convidando os irmãos, nós estamos aqui hoje em 7 estados representados, irmão. Só os que mandaram recadinho aqui para nós, porque eu sei que tem mais gente assistindo aqui. Ele mostra no painel para mim aqui que tem mais gente assistindo, irmão, no X, no Facebook, no YouTube, no aplicativo da igreja. Só que a pessoa não mandou o recado, não falou aqui, não escreveu, eu sou de tal estado e estou acompanhando. Então eu não sei como saber, não tem como dizer de onde é essa pessoa. Não tem como saber. Mas eu sei que nós estamos aqui num grupo grande de pessoas orando, irmãos, pelo Brasil. Eu sei que tem gente que assiste gravado depois, vocês viram aí os irmãos falando, eu vi depois, assisti depois. Irmão, eu assisti, eu vi que o irmão falou. Tá assistindo, irmão, gravado, depois fica aí gravado no YouTube, é só assistir depois. Então, irmãos, está aqui a campanha, irmão, nós estamos orando pelo Brasil, irmão. Todos os dias, ao meio-dia, nós estamos orando pelo Brasil, irmão. Se não for ao vivo, o programa está gravado. Fim de semana eu não consigo fazer ao vivo, irmão. Do sábado eu estou na igreja, domingo, tem a família, tem as coisas para cuidar, mas o programa está lá gravado. Se você tiver esse tempo, irmão, entra, assiste, ora. Ora, meu, todo dia nós estamos aqui orando pelo Brasil. Por quê, irmão? Porque precisa, irmão, porque é demais o que está acontecendo no Brasil, irmão, e nós estamos vendo para onde vão as nações, irmão, que vivem uma situação como a nossa. O Nepal, irmãos, estava afundado em corrupção, estava afundado, irmãos, em dificuldades econômicas, estava afundado, irmão, em influência de países estrangeiros, a China mandando mais do que eles mesmos lá dentro do país. A mídia, irmão, que não fala nada do que precisa, a mídia fica lá falando que nasceu um rinoceronte no zoológico, fica lá falando coisinha, irmão, e não tem importância. E aquilo que realmente importa, que o país deveria discutir, as grandes discussões cívicas, as discussões, irmão, daquilo que a organização social do país, que nós precisamos discutir os rumos da nação, irmãos, a TV não mostra, a TV está mostrando, irmão, o programa é Big Brother, é a Fazenda, irmão, é lá, é coisa que não leva ninguém a nada, irmão, só degradação moral, só coisa que não precisa. Aí, irmãos, eles cansaram daquilo e fizeram uma revolução e botou fogo em tudo lá. Pega aí as notícias, entra aí e põe lá, notícias do Nepal, você vai ver só. Nepal chama o país, é um nome estranho, mas escreve Nepal, Nepal. Coloca aí e vê o que está acontecendo lá. Hoje, acontecendo agora, eu estou falando para você, essa notícia é de ontem. A revolução está acontecendo lá agora. E eu não quero um negócio desse no Brasil, irmão. Nós estamos orando para isso não acontecer. Eu estou dizendo para os irmãos, na primeira leva lá morreu 20. 20 pessoas morreram, irmão. Eu não quero essa notícia no Brasil, irmão. 20 pessoas, 20 brasileiros morreram na revolta. Não é isso, irmão. Nós queremos que Deus abençoe o Brasil para uma solução pacífica, uma solução ordeira, uma solução institucional, irmão, dentro do Congresso, dos 3 poderes, que nós tenhamos uma solução, irmãos. É por isso que nós estamos orando. É uma campanha nacional de oração pelo Brasil. Você está convidado, irmão, a orar comigo. Todo dia, ao meio-dia. Vamos orar pelo Brasil, irmão. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, irmãos. Então é isso, irmão. Você está convidado a orar comigo, irmãos. Nós vamos ter um outro canal do YouTube, irmãos. Depois eu vou divulgar para vocês. Já está no folheto aqui o material, né? Nós estamos organizando um outro canal do YouTube também para transmitir somente as orações, irmão. Então, esse canal aqui, os irmãos sabem que tem, né? Pregação, tem a transmissão do culto, tem o culto de oração, tem a batismo, tem as notícias da Igreja de Rio Preto e tal. Então, nós vamos fazer um canal, irmão, só da campanha. O canal vai se chamar Ore ao Meio-Dia e nós vamos colocar, irmãos, os conteúdos lá, já estou colocando, e nós vamos divulgar, irmão, esse outro canal só da campanha, só para orar, irmãos. É para você entrar lá, aprender sobre direito constitucional e orar. É para orar, é para pedir a Deus. Tá? Então, é isso. Esse é o primeiro recurso, é o recurso espiritual, tá? Chegou aqui também a Irene Querubim, a nossa tia Irene. Obrigado, tia Irene, da companhia. Pai seja convosco, com todos os irmãos. Né? Ela está sempre lá também na companhia da missionária Valéria, né? que é a filha
e que é também uma obreira aí do Evangelho e que acompanha sempre as transmissões, né? Então, a minha saudação para ambas lá, né? Para a tia Valéria, também para a missionária, que é também alguém que está sempre orando pelo Brasil, buscando o bem da nossa nação, né? A irmã Inês, que é lá de Curitiba, Pai seja convosco, irmãos, também está presente. E a Ana Maria, aqui de Rio Preto, dizendo instituições falidas, né? Então, infelizmente, lá no Nepal, essa sensação de uma instituição falida fez com que eles fizessem essa revolta lá, né? Tá aqui o Eliseu Frederico do Nascimento. Ô, Eliseu, que é isso, rapaz? Shalom, pastor Samuel, parabéns pelo programa. Meu querido Eliseu Frederico, rapaz, nós fizemos o curso de missionário, né? Juntos lá no CTM em Curitiba. Olha, que satisfação ouvir notícia sua, viu? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Espero que todos estejam bem, né? Aí na sua família. Muita saudade de vocês, viu? Se tivermos a ocasião de nos encontrar, vai ser uma satisfação, né? De onde você fala, Eliseu? Me diga aí qual é a sua cidade, o estado, onde é que você está aí? Eu fiquei muito feliz de tê-lo aqui no programa hoje. A irmã Irene também dizendo aqui, né? Irene Querubim, sim, né? Concordando, está participando conosco. O Eliseu aqui, saudade também de você. Vamos ver quando é que a gente vai matar essa saudade aí, né? Espero que possamos nos encontrar em breve aí, com a graça de Deus. Muito bom, irmãos. Então, nós vamos seguir agora para mais um recurso, né? Que é o recurso político, tá? Tem uma outra possibilidade. Então, eu estou dizendo para vocês hoje quais são os recursos que nós podemos utilizar. Um é o espiritual, é o principal, é o primeiro. É por isso que nós estamos na campanha de oração. O segundo recurso é o político. Então, veja, irmão, nós já lemos na Constituição, vocês viram aqui nos programas anteriores, nós passamos a Constituição artigo por artigo, a Constituição inteira, né? Eu mostrei para vocês. Então, nós temos aqui que o Senado, ele é o freio e o contrapeso do Executivo Legislativo. Nós temos essa teoria dos freios e contrapesos. Então, um poder serve de freio e de contrapeso ao outro poder. Então, o outro poder não vai ser absoluto, né? O judiciário, eu coloquei errado aqui, irmãos, é do executivo e o judiciário, né? Porque o Senado, ele é o legislativo. Então, não é legislativo aqui. O Senado serve de freio para o executivo e judiciário. Está errado aqui no slide. Então, veja, irmão, o executivo, o Senado e o legislativo de forma geral, não só o Senado, mas também a Câmara dos Deputados, serve de freio para o executivo. Então, o executivo quer gastar, o Senado e a Câmara falam, não, aqui tem que ter a lei do orçamento, vamos ver como é que é. Então, é um freio, irmãos, para o executivo. E é também para o judiciário. Nós vimos lá o artigo da Constituição que diz que compete ao Senado Federal julgar os crimes de responsabilidade do presidente, aí faz o impeachment do presidente, e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, mostrei para vocês que tem dezenas de pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal que o Senado não dá andamento. Mostrei para vocês que o antigo presidente do Senado arquivou 60 pedidos desses e que o atual tem mais de 20 lá que ele não dá andamento. Então, se o Senado pudesse agir no sentido de servir de freio e contrapeso para o judiciário, nós teríamos uma outra condição no Brasil, provavelmente, e uma solução institucional dentro da lei, irmãos. Cassou o presidente Collor dentro da lei. Teve nenhum golpe de Estado. Foi uma normal, dentro das instituições. Cassou a presidente Dilma dentro das instituições, dentro da lei, dentro do que manda a Constituição Federal. Não teve golpe nenhum. Então, veja, irmãos, dentro da Constituição, nós podemos ter soluções para o Brasil. Pacíficas. Ninguém morreu, irmãos, com o impeachment do Collor. Ninguém morreu com o impeachment da presidente Dilma. Não teve na rua violência, não teve milhares de prisões. Não aconteceu nada disso, irmão. E a solução chegou. Então, veja, é isso que eu estou dizendo para os irmãos. Vamos orar, irmãos, para que venha uma solução agora, nessa crise, nessa guerra, nessa disputa, essa polarização que nós estamos vivendo no Brasil,
que venha uma solução pacífica, institucional, dentro da lei, sem mortes, irmãos, sem perda de vidas, sem violência, sem prisões, sem suspensão dos direitos civis. É isso, irmão, que nós estamos propondo. Vamos orar para que isso aconteça. E aí, no recurso político, irmão, o que nós podemos fazer? Orar pelos senadores, irmãos. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo um arquivo de PDF com o nome dos 81 senadores. Nós tivemos uma semana aqui que nós oramos pelos senadores. Na segunda, por todos os senadores de uma região. Na terça, pelos senadores de outra região. Pelos senadores de outra região. Depois, na quarta, outra região, quinta, outra região, sexta, outra região, nós oramos pelas 5 regiões administrativas do Brasil, a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, oramos por todas elas, os senadores dessas regiões. Expliquei para você que cada estado tem 3 senadores, vezes 27 estados, 81, tem 81 senadores. Fiz uma lista atualizada, tem senador de licença, tem senador que virou ministro. Eu coloquei a lista atualizada direitinho, quem são os atuais senadores do Brasil. E a lista está aqui para você baixar de graça o arquivo do PDF, para você colocar na igreja, no seu grupo de oração, para você ter um momento de oração lá na igreja. Vamos orar pelo Brasil, está aqui a lista dos senadores. Aí você separa só os senadores da tua região, separa só os senadores do seu estado, os 3 senadores do teu estado. Tem gente que não sabe nem quem é. Não sabe nem quem são os senadores do seu estado. Então, irmãos, você procura ali, vê na lista quais são e começa a orar, irmãos. Eu oro por esse senador, que Deus faça a obra, que ele mude o comportamento dele, que se ele for alguém que não está contribuindo, que ele seja efetivo, que ele faça um bom trabalho, irmãos. Ora pelo senador, irmãos. É o recurso espiritual combinado com o recurso político. Você está orando para que o político possa agir, se movimentar, fazer alguma coisa. E você também, irmãos, você pode cobrar a atuação desse parlamentar, seja o deputado federal, seja o senador, você pode cobrar, você pode mandar um e-mail para ele, entra no site do Senado, tem lá o endereço do e-mail de todos os senadores, pega o endereço de e-mail dele, manda um e-mail, fala: senador, eu gostaria que o senhor votasse a favor disso aqui, ó. Senador, gostaria que o senhor fizesse pressão pelo impeachment de um ministro lá, para que nós pudéssemos ter um contrapeso, um freio lá, para o judiciário está demais. Precisa o Senado agir. Manda uma mensaginha para ele. É o caminho da política, irmãos. É possível também vir a solução por meio da política. E nós podemos orar, é a principal coisa que o cristão faz, e podemos orar pelo caminho político, né? Orar é um recurso espiritual e orar pelo político é juntar 2 coisas, é o espiritual e o político, né? Vamos pedir a Deus para que as coisas caminhem. Irmãos, um outro recurso político é a anistia. Está cheio de senador lá lutando pela anistia, o deputado federal. Estão falando de um projeto de anistia, já tem um projeto de lei em andamento. Eles estão lá lutando, irmãos, para que aquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro, as pessoas que foram presas no esquerdo das fake news, as pessoas que foram acusadas de abolição do Estado Democrático de Direito, tal, elas têm uma anistia, irmão. Mesmo que ela tenha cometido esse crime, ela seja perdoada, anistiada, e então possa viver, irmão, livre, tranquila, independente disso aí. Então, veja, irmãos, é muito importante, irmãos, é muito importante que você ore a Deus pelos senadores, pelos representantes. A Bíblia diz: ore pelos governantes, pelos que exercem poder, pelos que estão numa posição, irmão, de tomar decisões do país. Ore pelo Senado, irmão, pela Câmara Federal. Ore pelos representantes legislativos do Brasil, irmãos, para que eles façam o que a Constituição manda eles fazerem. É isso, irmãos. Vamos lá. Existe também um recurso político. Antes de falar do recurso jurídico, perdão, deixa eu ver aqui, tem mais recadinho aqui. O Eliseu está dizendo: estamos bem, estamos em Curitiba. Beleza, irmão Eliseu, Deus abençoe, viu? Fiquei feliz em saber, né? Contente de saber notícias suas. A Tirene está dizendo: graças a Deus, oramos sim pelo nosso Brasil. Amém. Obrigado, viu, irmã? A companhia aí conosco. A irmã Maria José de Colombo, Pai seja convosco. Bem-vinda, irmã Maria José.
E a irmã Marli de Cerro Azul dizendo, o Eliseu é nosso genro, pastor. Puxa, eu não sabia, há tanto tempo que nós estamos conversando aí, eu não sabia que o Eliseu, né, tinha casado com a filha da irmã Marli, do nosso irmão lá de Cerro Azul, né? Então, olha que coisa legal, irmão Leonel. Fico feliz em saber, né, que Deus abençoe, né? O Eliseu é um grande companheiro aí, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Fico feliz que ele esteja aí fazendo parte da família dos irmãos aí nossos de Cerro Azul, né? Que benção, né? Fico feliz. Muito bom, irmãos, vamos caminhar. Agora o recurso jurídico, irmãos. Falei do recurso espiritual, falei do recurso político, as alternativas dentro do recurso político, as alternativas dentro do recurso espiritual. Agora nós vamos falar do recurso jurídico. Dentro do recurso jurídico, eu vou dizer para os irmãos o seguinte: existe uma possibilidade da autocontenção do STF, tá? O STF é a última instância. Não tem ninguém para mandar no STF, para dizer para eles, não faça assim, vocês estão agindo errado. Não tem ninguém para puxar a orelha do STF, irmãos. Mas o STF pode, eles mesmos, tomarem uma atitude diferente. Eu não assisti agora de manhã o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, mas eu recebi aqui num grupo, alguém me mandou uma imagem dizendo que o ministro Fux, no voto dele, votou para anular tudo, para anular o julgamento, para tirar o julgamento lá do STF, para colocar esse julgamento na primeira instância, ou então para colocar no plenário, que a primeira turma não é o lugar de julgar o ex-presidente ou toda essa questão da trama golpista, aí como está sendo chamado. Irmãos, se foi isso, eu não sei, eu vi só uma postagem no grupo aqui, estou vendendo o que eu comprei, né? Só dizendo para os irmãos daquilo que eu recebi, mas não confirmei ainda essa fonte. Se foi isso, irmãos, ótimo. Mas isso não tem peso lá, irmãos. Eles são em 5 para votar, o Luiz Fux discordou, mas os outros 4 podem votar contra e ele perdeu e pronto, de 4-1, né? Mas é uma prova ali de que dentro do próprio Supremo tem visões diferentes e o próprio Supremo pode voltar atrás no que está sendo feito e aí nós teremos uma situação de autocontenção. Ao invés do Supremo escalar e continuar indo além e fazendo mais coisa doida, ele dá um passo atrás e coloca as coisas no lugar. Então, irmãos, é a autocontenção do STF. Isso também é possível acontecer. O próprio tribunal volta atrás, irmão. Seria ótimo se isso aí acontecesse. Sem caçar o ministro, sem tirar ele do cargo, sem fazer aí uma revolta, sem ir lá queimar nada. Simplesmente o tribunal vê, não, isso aqui está demais, vamos dar um passo atrás. Tá? Seria ótimo, irmão, se isso aí acontecesse. Ninguém morreu, não teve perda de vidas. Nós estamos aí, ótimo, irmão. Então vamos orar, irmão. Vamos orar pelo Brasil. Quem sabe, irmão, dentro da justiça, do recurso jurídico, o próprio STF dá um passo atrás. Parabéns para eles, está ótimo. Seria ótimo se isso acontecesse. Agora, irmãos, tem as iniciativas populares, irmãos, que poderiam também trazer algum resultado, irmãos. Porque a Constituição nos dá esse direito, irmãos. A Constituição diz que nós podemos protocolar habeas corpus. Qualquer cidadão, não precisa nem de advogado. Então, eu protocolei o meu habeas corpus, irmão. Você também poderia protocolar o seu. É uma medida judicial de acesso à justiça que permite que qualquer cidadão questione uma prisão que ele entende que é ilegal. Então, irmãos, eu protocolei o meu. Né? Eu como advogado, né, eu fiz o meu pedido, mas não foi como advogado porque eu sou advogado. Eu fiz porque eu, como cidadão, tenho o direito de protocolar um habeas corpus, e você também tem. Então, eu protocolei o meu pedido de habeas corpus. Tá? Então, você também poderia. Mas, pastor, eu não faço ideia como é que protocola um pedido de habeas corpus, mas eu tenho aqui o livro. É o meu primeiro habeas corpus, de graça, que é o livro que eu dou, irmãos, para os alunos. Baixa, aqui está na descrição do vídeo. Entra aqui, baixa o livro, leia, você vai ver como protocolar um habeas corpus. Você pode entrar com habeas corpus também. Mas, pastor, o seu habeas corpus não foi negado? Foi, irmão, mas eu tenho isso comigo, eu fiz alguma coisa. Então, irmãos, quando alguém falar, teve uma ditadura da justiça no Brasil, não sei o quê, você estava lá, Samuel, daqui 30 anos, se eu estiver vivo até lá, se Deus permitir,
eu tiver com 80 e tantos lá, eu vou dizer, rapaz, eu vivi essa época e eu protocolei um habeas corpus. É isso, irmão. Eu tentei, eu fiz a minha parte, eu fiz alguma coisa. Entende, irmão? É isso. Eu orei todos os dias para Deus fazer uma mudança no Brasil. Eu cobrei os senadores, eu orei pelos senadores, eu mandei e-mail cobrando que eles fizessem alguma coisa e eu também entrei com uma medida judicial a favor dos que estavam presos. Um habeas corpus, irmão. Ele foi negado agora, sexta-feira passada. Né? Os irmãos sabem da história, eu contei. Mas eu entrei, irmãos, eu fiz, eu não fiquei com isso entalado na garganta, eu não fiquei com essa sensação de impotência, estão fazendo uma injustiça e eu não posso fazer nada. Eu fui lá e fiz, irmão, eu entrei com o pedido. Eles negaram, eu recorri. E aí eles negaram o recurso também, agora não tem para onde ir, mas eu fiz. É isso, irmãos. Eu fiz alguma coisa, está no meu alcance, está no meu conhecimento, eu sei fazer, eu fui lá e fiz. Então, eu estou dizendo para os irmãos, você vai dizer, mas irmão, eu não consigo, então tem um livro aqui para ajudar. Irmão, eu já li o livro e não consegui também. Então é o seguinte, irmão, ora, orar você consegue? Consigo. Então ora, irmão. Mandar um e-mail para o senador, você consegue? Eu consigo. Então manda um e-mail, irmãos. Pastor, eu não mexo com internet, então entra lá no site lá e vê, tem o endereço do senador. Manda uma cartinha para ele. Faz uma carta na sua casa à mão, manda para o senador, você vai ver, provavelmente ele vai te responder essa carta, ele vai te dar atenção, irmão, mas você fez alguma coisa. Quando alguém perguntar, irmãos, olha, teve um período negro, uma complicação no Brasil, você fala, teve mesmo, rapaz, e eu mandei a carta para o senador, cobrei, você fez alguma coisa, irmão. Eu fiz uma campanha de oração, eu orei ao meio-dia, todo dia, para Deus dar uma solução, eu fiz alguma coisa, irmão. É isso, irmão. É isso que me consome, irmão. É isso que não me deixa dormir à noite. Às vezes eu acordo e falo, gente, está acontecendo no Brasil, irmãos. O que aconteceu na Venezuela, o Brasil está indo para onde foi o Nepal, o Brasil está indo para onde foi a Cuba. Então, irmãos, eu preciso fazer alguma coisa. Então, irmãos, eu estou te convidando, vamos orar. É isso que o cristão faz, o cristão ora. Irmão, você quer fazer algo mais do que a oração? Então, cobra o senador, ora pelo senador, cobra o deputado federal, manda uma carta para ele. Pastor, eu quero fazer mais do que isso, entra com habeas corpus. Mas, pastor, e se for negado? Se for negado, você fez alguma coisa. Se isso não acontecer, irmãos, se não vier uma autocontenção do STF, se as iniciativas populares não forem acolhidas, sabe o que vai acontecer, irmão? Virá uma contenção externa. O Senado, uma hora, vai caçar o ministro. Virão sanções dos Estados Unidos, que já chegaram, caçou visto, aplicou lei Magnitsky. Os tribunais internacionais vão se manifestar, porque já tem reclamação no Tribunal Internacional, já tem reclamação na OEA, já tem reclamação no Tribunal de Direitos Humanos, já tem, irmãos, os irmãos já mandaram, deputados mandaram, advogados do Brasil mandaram, já tem, irmãos. Uma hora vai sair uma decisão de um tribunal internacional intervindo na situação do Brasil, irmãos. Porque é isso que já aconteceu em outros países, é assim que funciona. Então, o que nós estamos fazendo, irmão? Estamos orando e pedindo a Deus, irmão, para que as pessoas, irmão, do próprio Supremo dê um passo atrás, faça uma autocontenção no tribunal, para que as pessoas, em modo geral, os cidadãos, façam alguma coisa, irmão, venham orar pelo Brasil conosco nessa campanha de oração. Antes, irmãos, que venha a intervenção externa, trazer, irmãos, dificuldades ali para aquela instituição, ou venha trazer dificuldade para o Brasil, irmão, porque se vier para cá uma luta armada, irmãos, quem tem um parente aí que é soldado, ele vai para a guerra, irmão. Quem é reservista, depois vai ser chamado, irmãos. Quem é que quer isso, irmão? Quem que quer guerra? Quem que está apoiando, irmãos, o Brasil entrar num conflito armado, irmãos? Não queremos isso, irmão. Nós queremos a bênção de Deus, a intervenção divina sobre o nosso país. É isso, irmãos, né? O Eliseu respondeu aqui, obrigado. E a irmã Odete, aqui de Rio Preto, está dizendo, o ministro Fux está sendo brilhante, falando tecnicamente, sendo elogiado por juristas. Aí, ó, que legal, né? A Odete também tem um filho que é advogado, professor de direito, o Clóvis, né, que é meu primo. Ele é professor de direito civil, grande professor de direito aqui em São José do Rio Preto.
e formado, né, pela Unesp aqui de São Paulo, pela Universidade Pública aqui de São Paulo, e é uma bênção também aí, grande conhecedor do direito. E a Odete acompanha aí, né, está acompanhando e vendo aí os elogios ao ministro Fux. Eu hoje não vi nada, né, irmãos? Ontem, hoje foi dias bem corridos aqui, eu não vi notícia ainda, mas estou dizendo para os irmãos que esse é um outro caminho, irmãos, é o caminho jurídico. Se o ministro Fux lá for atendido, se eles realmente tirarem esse processo, quem sabe outros votos acompanham ele, né? Porque ele está sendo o segundo a votar, se não me engano. Então, se o Dino, o Zanin, os outros que estão lá na turma acompanharem e quem sabe tirar esse processo de lá, mandar para a primeira instância ou para o plenário, nós teremos uma outra situação acontecendo. Quem sabe, né? Tudo bem. E sabe o que será isso? A autocontenção. É o próprio Supremo revendo as suas decisões e dando, irmãos, um outro caminho para as coisas que estão aí. Ótimo, ótimo. Melhor assim, irmãos. Tá? Ou se isso não acontecer, irmãos, e continuar escalando as ações aí que todo mundo está vendo que são ou injustas ou de alguma forma ilegítimas ou de alguma forma ilegais, então, irmãos, uma hora virá uma intervenção externa. Isso é a lógica, né? Não vai ficar assim o resto da vida. Então, uma hora vai ter uma intervenção popular, o Senado, o Tribunal Estrangeiro, uma hora vai ter uma intervenção, entende, irmãos? E é isso que a gente não quer. É isso que a gente não quer, né? Mas vamos lá. E aí, irmãos, é possível fazer o habeas corpus, por isso eu fiz, irmãos, né? Então, está escrito na Constituição, artigo 1º, inciso, parágrafo 1º, que o poder pertence ao povo, que pode exercer esse poder diretamente, né? A gente exerce por meio dos representantes ou diretamente. E para exercer diretamente é por meio do habeas corpus, do mandado de segurança, da ação popular. Então eu escolhi o habeas corpus para exercer o poder popular diretamente, fui lá diretamente e falei no Supremo lá, olha, tá errada essa prisão. Protocolei um pedido de habeas corpus que foi numerado como 259743. Ele foi negado, eu recorri, o recurso foi negado sexta-feira. Dos 10 votos possíveis, né, o ministro Alexandre de Moraes estava impedido de votar, porque o pedido era contra as decisões dele. Nesse dia, sexta-feira, votaram os ministros, os 10 votaram contra, somente o ministro André Mendonça, que fez ressalvas ali, dizendo que, né, tinha ali algumas situações, que ele não estava analisando o pedido inteiro, só negando mesmo o acesso ao habeas corpus e tal. Então, foi, né, 10-0, com ressalvas, estava 9-1, né, mais ou menos o resultado ali. Eu brinquei com os alunos falando que foi pior que o da Alemanha, 7-1, né? Mas o jogo do Brasil com a Alemanha do futebol. Mas o que acontece, irmãos? Eu tenho aqui comigo agora, depois de sexta-feira, irmãos, eu relaxei, assim, essa questão seguinte, eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu usei o recurso jurídico até a última instância, eles negaram, eu recorri, foi para o pleno, todos os ministros votaram, irmão, não tem mais para onde ir. Dentro da minha capacidade, do meu esforço, eu fui na última instância do Brasil, protocolei o habeas corpus e ele foi negado, irmão, mas eu fiz alguma coisa. Eu vou guardar essa decisão, vou colocar num quadrinho aqui, né? Eles colocaram lá, foi decidido dia tal, né? O ministro Fachin votou como relator, os ministros seguiram o relator, menos o ministro André Mendonça, que com ressalvas, tal, seguiu, mas com ressalvas, tal, e falou pelos pacientes, né, pelos que estavam sendo defendidos ali, o doutor Samuel Marques, né? Vou guardar com muito carinho, irmãos. É a minha contribuição, irmãos. Quando alguém me perguntar, olha, teve um problema lá, eu vou falar, teve, irmão, mas eu tentei. Eu fiz alguma coisa, irmão. Eu fiz dentro do jurídico, das possibilidades jurídicas, irmão. Fui até a última instância e acabou. Agora não tem para onde eu ir. Então, acabou, irmão. Na minha possibilidade, no que eu, como cidadão, podia fazer, eu fiz. Agora, irmãos, tem o recurso político. Eu vou continuar pressionando os senadores. E tem o recurso espiritual. Eu vou continuar orando ao meio-dia pelo Brasil. É isso, irmãos. É isso que eu queria que os irmãos entendessem. Que campanha é essa? Que história é essa que o pastor está aí querendo orar pelo Brasil? É isso, irmãos. Hoje eu estou te explicando a coisa toda, para você entender toda a questão, irmãos. É isso. Para você entender por que eu entrei com esse habeas corpus. Eu quero que você entenda.
São os recursos possíveis. O que eu posso fazer? Eu não vou ficar em casa com o braço cruzado. Existe a possibilidade de tomar uma medida espiritual, é a campanha de oração. Existe a possibilidade de tomar medidas políticas, é cobrar o político, é orar pelos senadores. E existe a possibilidade de entrar com recurso jurídico, é o habeas corpus, eu entrei. Entende, irmão? Eu fiz tudo, irmão. O que está no meu alcance, eu fiz para mudar essa situação. No campo jurídico. Porque no político eu continuo fazendo e no espiritual eu vou continuar fazendo. Eu vou orar e vou convidar os irmãos. Hoje tem 7 estados aqui orando. Eu vou continuar orando, irmãos, para ver os 27 estados aqui, quem sabe. Um dia nós vamos estar no programa e vai ter 20 estados aqui. É isso, irmãos. Eu estou pedindo a Deus em favor do Brasil. Por quê, irmãos? Porque eu não quero ver o que aconteceu no Nepal. Eu não quero ver, irmãos, sair queimando tudo, queimando as pessoas dentro de casa, morrendo gente nos protestos. Se você é brasileiro, irmão, você tem amor pelo povo do Brasil, irmãos. Você viram lá o que deu o protesto? Foi presa. A Débora está lá presa. 15 anos de cadeia, irmão, porque passou batom numa estátua. Irmãos, nós não queremos isso, irmãos. Nós queremos uma intervenção divina no Brasil, irmãos. Nós estamos pedindo que Deus tenha misericórdia do Brasil, irmãos, e mude a condição desse país. E hoje acabei me alongando aqui, né? Já passou de 1 hora, nós precisamos concluir aqui o programa de hoje, né? Chegou aqui a Sara Borges. Boa tarde, paz seja com todos. Também estava assistindo o voto do ministro Fux. Espero que ele tenha inspirado outros ministros a repensarem seus votos. Que Deus ajude o Brasil. Amém, Sara. Agradeço, viu, pela companhia. A irmã é de São Paulo, né? Se não me engano, a irmã me falou outro dia, da capital. Depois me diga aqui a sua cidade. E ela também está dizendo, parabéns pela iniciativa, pastor. Que Deus continue o abençoando. Amém, Sara. Obrigado, viu? Obrigado pela companhia, obrigado pelas orações, obrigado pela informação aí que deu do ministro Fux, também a Odete. Agradeço, né, a todos que estão firmes aqui conosco, orando pelo Brasil, protocolando recursos possíveis em favor do Brasil. É o recurso espiritual, a gente protocola uma oração no trono de Deus. É o recurso político, eu mando carta para o senador, eu oro por ele, eu peço a Deus que abençoe os políticos, os líderes do nosso país, para que eles cumpram o seu papel, sirvam de freio e contrapeso ao judiciário e ao executivo. E oramos para que, também no campo jurídico, eu não consegui o habeas corpus, mas quem sabe o ministro Fux consiga mudar a história do julgamento. No campo jurídico, irmãos, haja uma autocontenção dentro do Supremo. No campo jurídico, irmãos, haja iniciativas populares que mudem a visão que está acontecendo lá. No campo jurídico, irmãos, quem sabe venha uma decisão internacional, uma punição, alguma coisa que também contribua, né? Quem sabe? Então, irmãos, não sei. Nós estamos pedindo que Deus abençoe o jurídico, o político e o espiritual, que Deus abençoe, principalmente o espiritual. Eu creio, irmãos, que algum dia alguém dirá, foi a mão de Deus que livrou o Brasil de uma revolta, de uma revolução, de um problema de mortes, de prisões. Deus abençoou que a solução do Brasil veio pacífica e nós fomos livres dessa situação conturbada atual, tá? É isso, irmãos. Ela está me dizendo aqui, a irmã Sara, isso mesmo, São Paulo, capital. Muito obrigado, irmão, pela companhia. Nosso irmão Edson Andrade, o presbítero Edinho, lá de Pouso Redondo, em Santa Catarina. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Amém, presbítero. Muito obrigado, viu, pela companhia. Sei que o irmão é bastante ocupado aí, né? Tem comércio e está sempre com muita correria aí, mas é uma honra ter o irmão aqui assistindo também, participando conosco dessa campanha de oração, né? Então é isso, irmãos. É isso, né? O tempo já está avançado demais, nós precisamos encerrar o programa hoje, vamos orar. E eu hoje acredito assim, né? Eu queria dar essa explicação para os irmãos, mostrar para você o que é que acontece, por que é que nós estamos fazendo, por que eu estou tomando essas iniciativas, irmãos. Eu me sinto assim, irmãos, que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu estou fazendo. Eu estou orando pelo Brasil, eu estou cobrando os políticos, eu estou tomando medidas judiciais, estou fazendo algo, irmãos, em favor da nossa nação e convidando você para se juntar nessa campanha, na oração, irmão. Porque orar todos nós podemos, irmão. Você falar assim, pastor, eu
isso aí não é para mim, eu não posso fazer tal coisa. É como a irmã Marinalva falou, olha, irmão, eu não tenho condição de distribuir um folheto, fazer uma coisa, não tem problema, irmão. Eu tenho certeza que a irmã está orando, e isso é muito importante, é mais importante que distribuir o folheto, é mais importante do que cobrar o político, é mais importante do que entrar com uma ação na justiça, é a gente falar com Deus e pedir que ele faça a intervenção que o Brasil precisa, né? E o presbítero está dizendo aqui, ó, Deus está agindo, amém. E, irmãos, eu digo para vocês, acredito, o presbítero Edinho, ele está dizendo aqui, Deus está agindo. Digo para os irmãos, esse voto do ministro Fux, irmãos, ele votou no meu habeas corpus, ele votou, irmãos, votou que desconsiderando o habeas corpus. E eu apontei lá todas essas ilegalidades aí no habeas corpus, falei tudo isso aí, irmãos, e ele votou contra, sexta-feira passada. Então, estou dizendo para os irmãos que é a mão de Deus. Eu acredito isso aqui que o presbítero Edinho está dizendo, Deus está agindo. Eu acredito, irmãos, que esse voto do ministro Fux é fruto de oração, irmãos. É a mão de Deus agindo lá. É Deus tocando corações, irmão, porque nós estamos orando. Nós tivemos a semana da oração aqui pelo judiciário e nós oramos pelos ministros, nome a nome. Nós oramos pelo ministro Fux. E eu creio, irmãos, que Deus pode mover o coração dele lá, do ministro Zanin, dos outros todos lá, do ministro Dino, Flávio Dino, da ministra Carmen Lúcia, que eles tomem outra direção nesse julgamento aí, do próprio ministro Moraes. Não sei, irmãos. Se Deus tocar, Deus, não tem nada impossível para Deus, irmãos. Se Deus mover, irmãos, os corações, vai ter uma autocontenção. O próprio Supremo vai mudar o rumo deles lá. Porque quem manda, irmãos, no universo é Deus, não são eles, não. Eu creio, irmãos. Eu tenho fé que Deus pode fazer a diferença. Deus pode mudar essa história toda aí. A irmã Laís está dizendo, amém, irmão. Deus abençoe sempre, amém, né? Que assim seja. Então, cremos, irmãos, na ação de Deus. Eu vou deixar aqui o comentário do presbítero Edinho. Eu creio, irmãos, que Deus está agindo. Irmãos. Eu creio. E Deus está fazendo a obra, né? E vai fazer muito mais.